vendida pelo próprio pai, considerada inútil por suas pernas imóveis. Clara observava o mundo da janela, com mãos que conheciam o peso do abandono e olhos que haviam esquecido como brilhar. A chuva batia no telhado daquela cabana solitária, onde um homem marcado por suas próprias perdas a recebeu sem pena nem lástima. No silêncio compartilhado, entre mãos ásperas que talhavam madeira e dedos delicados que semeavam esperança, floresceu o impossível, um amor que desafiou o deserto. Se esta história de renascimento tocou seu coração, dê-nos um gostei, como quem acaricia uma ferida que começa a sarar. E conte-nos, como você acha que termina esta jornada de duas almas quebradas que encontraram, entre os escombros, a força para se reconstruir? O sol se derramava como ouro derretido sobre as ruas empoeiradas de Dry Creek. Clara McAllister observava o mundo da janela de seu quarto, um mundo que parecia estar sempre a uma distância inalcançável. Suas muletas descansavam contra a parede, fiéis companheiras que sustentavam o peso de seu corpo tanto quanto o de sua existência confinada. Seus dedos, finos e pálidos, desenhavam formas invisíveis no vidro embaçado. Aos 22 anos, Clara havia aprendido que a beleza era um privilégio concedido apenas a quem podia caminhar sem tropeços pela vida. Seu rosto, de feições delicadas como porcelana antiga, se refletia difusamente no vidro, misturando-se com a paisagem árida que se estendia além. O relógio da sala marcava cada segundo com a precisão de um carrasco, lembrando-a de que o tempo passava para todos, exceto para ela, presa em um ciclo eterno de dias idênticos. Seu pai, o xerife John McAllister, havia saído cedo, levando consigo o ar denso de desaprovação que sempre o cercava quando a olhava. Desde a morte de sua mãe 10 anos atrás, a casa havia se tornado um mausoléu de silêncios e olhares esquivos. O xerife McAllister, homem de lei férrea e mão dura, governava Dry Creek com a mesma autoridade implacável com que reagia seu lar. Para ele, a limitação física de Clara era uma mancha em seu sobrenome, uma fraqueza imperdoável em um território onde só os fortes sobreviviam. A vida não foi justa com você, Clara, ele havia dito certa vez, em um daqueles raros momentos em que o uísque amolecia suas palavras. Mas também não foi comigo, ao me dar uma filha que não pode nem caminhar como Deus manda. Clara fechou os olhos, deixando que uma lágrima solitária traçasse um caminho úmido por sua face. O calor do Arizona se infiltrava por cada fresta da casa de madeira, mas nunca conseguia derreter o gelo que havia se formado ao redor de seu coração. Aquela tarde, o xerife McAllister regressou mais cedo que o costume. Sua sombra projetou-se no chão de madeira como um mau presságio. Clara percebeu de imediato o cheiro de uísque e de decisões precipitadas. John tirou o chapéu com um gesto brusco e sentou-se à sua frente, com aquele olhar que Clara havia aprendido a temer desde criança. Encontrei solução. Para o nosso problema, anunciou sem rodeios. Eli Turner aceitou. Clara sentiu o ar abandonar seus pulmões. Conhecia o nome. Todo Dry Creek o conhecia. O eremita da cabana ao lado do riacho seco, o homem que havia perdido sua esposa e filho em circunstâncias que alimentavam os rumores mais sombrios da vila. Não sou um problema que precise de solução, pai, respondeu com uma voz tão frágil quanto decidida. John bateu na mesa com o punho, fazendo a louça que repousava sobre ela tremer. Você é minha filha, e enquanto viver sob o meu teto fará o que eu ordenar. Tentei te encontrar um marido entre pessoas respeitáveis, oferecendo dotes generosos, e todos te rejeitaram. Turner precisa de ajuda em sua terra, e você precisa de um lugar onde não seja um fardo. As palavras cravaram-se em seu peito como agulhas envenenadas. Clara olhou suas mãos, aquelas mãos que haviam aprendido a compensar o que suas pernas não podiam fazer, mãos que bordavam com a delicadeza de um artista, que escreviam poesia às escondidas, que acariciavam as páginas dos poucos livros que havia conseguido. Quando? Perguntou simplesmente, sabendo que qualquer protesto seria inútil. Amanhã, ao amanhecer. Prepare suas coisas. John McAllister saiu do quarto sem olhar para trás, deixando após si o eco de uma sentença inapelável. Clara contemplou o entardecer que tingia de vermelho sangue as montanhas distantes.
Nessa luz agonizante, sentiu que algo dentro dela também morria. A esperança de ser algum dia mais do que um objeto de pena ou de troca. Naquela noite, enquanto empacotava seus escassos pertences, encontrou o pequeno medalhão de prata que havia pertencido à sua mãe. Apertou-o contra o peito e, pela primeira vez em anos, permitiu que os soluços sacudissem livremente seu corpo. O amanhecer chegou com crueldade pontual. Clara observava como seu pai carregava seu pequeno baú na carroça velha. Não havia dormido. Seus olhos avermelhados contemplavam pela última vez a casa onde havia transcorrido toda a sua vida. Uma prisão familiar que agora trocava por outra desconhecida. O trajeto até a propriedade de Turner foi um tortuoso caminho de silêncio. O xerife mantinha o olhar fixo no horizonte, como se levar a própria filha a um intercâmbio comercial fosse simplesmente mais um trâmite em sua lista de obrigações. A cabana apareceu após uma colina pedregosa. Era maior do que Clara havia imaginado, construída com toras robustas e cercada por uma pequena horta maltratada pela seca. De um lado, uma oficina de carpintaria denunciava o ofício de seu futuro guardião. Ellie Turner saiu ao encontro da carroça. Alto e magro, seu rosto curtido pelo sol e pelo vento parecia esculpido em pedra antiga. Uma barba grisalha emoldurava lábios que raramente sorriam, e seus olhos de um azul desbotado escondiam histórias que ninguém em Dry Creek havia se atrevido a perguntar. McAllister, saudou secamente, ignorando deliberadamente Clara. O xerife desceu do veículo e tirou de sua jaqueta uma bolsa que tilintou com um som metálico. $200 em ouro, como acordamos, disse Turner, entregando-lhe a bolsa. As escrituras do lote oeste serão assinadas na próxima semana. John pegou o ouro com um gesto rápido, como se temesse arrepender-se. Depois voltou-se para Clara, que permanecia imóvel na carroça, agarrada às suas muletas como a um último vestígio de dignidade. Desça, Clara. Esta é sua casa agora. A jovem desceu com dificuldade, rejeitando a mão que seu pai lhe estendia. Suas muletas afundaram na terra seca, provocando uma dor surda em seus braços não acostumados a terreno tão irregular. Turner observou seu esforço sem intervir, avaliando-a como quem examina um animal recém-adquirido. Quando finalmente Clara estava à sua frente, levantou o olhar desafiador, encontrando aqueles olhos que a estudavam sem emoção aparente. Ela cozinha bem e sabe ler e escrever, explicou John, como quem enumera as virtudes de um cavalo. Não dá problemas. Turner assentiu levemente. Entre, disse a Clara, apontando para a cabana com um gesto do queixo. Já é sua. Clara olhou pela última vez para o pai, buscando algum vislumbre de remorso, algum sinal de que o vínculo de sangue significava mais do que o ouro que agora pesava em seu bolso. Não encontrou nada. O xerife McAllister montou novamente em sua carroça e, sem se despedir, empreendeu o caminho de regresso. Clara observou-o afastar-se, levando consigo os últimos restos da família que um dia havia sido. Quando a carroça desapareceu após a colina, Turner falou às suas costas com uma voz áspera, mas estranhamente sincera. Não comprei você, moça. Apenas aceitei cuidar de quem ninguém quis. O interior da cabana cheirava a madeira, café e solidão. Clara parou no umbral, sentindo como o peso de sua nova realidade se assentava sobre seus ombros. As paredes, de toras nuas, mas cuidadosamente polidas, estavam decoradas com algumas ferramentas de carpintaria e um velho rifle. Uma mesa com 2 cadeiras ocupava o centro da estância principal. Ao fundo, uma pequena cozinha de ferro e vários armários. Tudo limpo, austero, funcional. Turner entrou atrás dela, carregando seu baú com facilidade. Depositou-o ao lado de uma porta fechada, à esquerda. Aquele será seu quarto, explicou com aquela economia de palavras que parecia defini-lo. Era do meu filho. Clara virou-se para ele, surpresa com a revelação. Não preciso de caridade, respondeu com frieza. Posso dormir onde for. Os olhos de Turner escureceram por um instante, como nuvens antes de uma tempestade. Não é caridade, moça, é bom senso. Você precisa de um espaço próprio. Sem esperar resposta, abriu a porta. Um quarto pequeno, mas luminoso, apareceu diante deles. Uma cama com colcha azul, um baú de madeira talhada aos pés, uma mesinha ao lado da janela. Sobre a parede,
um desenho infantil de um cavalo galopando sob um céu impossivelmente azul. Era de Samuel, murmurou Turner, quase para si mesmo. Tinha 7 anos. Quando... Não terminou a frase. Não era necessário. Clara sentiu pela primeira vez algo diferente de desprezo por aquele homem. Algo próximo à compaixão. Você não precisa me dar, insistiu com voz mais suave. Está vazio há 5 anos, respondeu ele encolhendo os ombros. As coisas mortas devem servir aos vivos. Retirou-se, deixando-a sozinha com seus pensamentos e seus escassos pertences. Clara sentou-se na cama, que rangeu levemente sob seu peso. Através da janela, podia ver as montanhas, distantes, tingidas de um violeta quase irreal. A mesma paisagem que havia contemplado de sua antiga casa, mas agora de uma perspectiva completamente diferente. Tirou do bolso o medalhão de sua mãe e o segurou contra a luz. Por um momento, acreditou sentir a presença dela, sussurrando-lhe palavras de consolo que se perdiam no vento, que assobiava entre as frestas da cabana. Essa primeira noite, Clara não provou a comida que Turner lhe ofereceu. Encerrou-se no quarto, contemplando as sombras que dançavam no teto de madeira. Lá fora, o deserto se desdobrava imenso e misterioso, igual ao futuro que agora a esperava. Os primeiros dias transcorreram em uma dança de evitação mútua. Clara mal saía do quarto, exceto para usar o pequeno banheiro que Turner havia construído ao lado da cozinha. Ele, por sua vez, passava a maior parte do dia em sua oficina, de onde provinham sons rítmicos de martelos e serras, uma música áspera que marcava o passar das horas. Uma manhã, Clara aventurou-se a explorar além da cabana. Com suas muletas, avançou lentamente pelo terreno irregular em direção à horta abandonada. A terra, sedenta e rachada, mal sustentava alguns tomates murchos e um par de fileiras de milho que lutavam para sobreviver. Ajoelhou-se com dificuldade e afundou os dedos na terra quente. Sentiu uma estranha conexão com aquele solo que resistia a morrer, que se agarrava a qualquer gota de umidade com tenacidade. Precisa de água, disse a voz de Turner às suas costas, sobressaltando-a. A bomba do poço está quebrada. Clara não se virou para olhá-lo. Posso consertá-la, respondeu, surpreendendo a si mesma pelo oferecimento. Minha mãe me ensinou sobre hortas, e meu pai, ele me ensinou a consertar coisas. Um silêncio se estendeu entre eles, tão tangível quanto o calor que reverberava sobre a terra. Você não deveria estar sob este sol, disse finalmente Turner. Sua pele é muito clara. Minha pele é a única coisa que funciona corretamente em mim, replicou Clara com amargura. Pode suportar o sol do Arizona. Turner não respondeu. Clara ouviu seus passos afastando-se. Minutos depois, regressou com um chapéu de palha desgastado que depositou ao lado dela sem dizer palavra. Depois, partiu novamente para sua oficina. Naquela noite, Clara preparou uma sopa simples com os poucos legumes que havia conseguido resgatar da horta. Colocou-a silenciosamente em frente a Turner, que a observou com surpresa mal disfarçada. Comeram em silêncio. O único, só o das colheres contra os pratos de louça. Não era um silêncio confortável, mas tampouco hostil. Era um silêncio de reconhecimento, de duas solidões que começavam a orbitar no mesmo espaço. Antes de recolher-se em seu quarto, Clara notou que suas muletas, sempre incômodas nas extremidades, agora tinham umas almofadas de couro macio. Examinou-as com curiosidade. Elas machucavam suas mãos, explicou Turner de sua cadeira, sem levantar o olhar do livro que fingia ler. Não é muito, mas evitará as bolhas. Clara quis agradecer-lhe, mas as palavras ficaram presas em sua garganta. Não estava acostumada a gestos de consideração genuína. Em seu lugar, assentiu levemente antes de desaparecer atrás da porta de seu quarto. Naquela noite, enquanto a lua projetava sombras prateadas através de sua janela, Clara pensou nas mãos de Turner, ásperas e calejadas, trabalhando o couro para suavizar o roçar de suas muletas. Um gesto pequeno, mas significativo, como uma gota de água na terra, ressecada de sua existência. Uma semana depois de sua chegada, Clara acordou com o som de marteladas provenientes da oficina. Mais intensas e rítmicas que o costume, pareciam anunciar um projeto de maior envergadura.
A curiosidade foi maior que sua reticência habitual e dirigiu-se para a origem do ruído. A oficina estava separada da cabana principal por um pequeno pátio. Era um espaço amplo, inundado de luz que se filtrava por grandes janelas. O aroma da madeira recém-cortada e do óleo de linhaça flutuava no ar como um perfume inebriante. Turner estava tão concentrado em seu trabalho que não advertiu sua presença. Suas mãos, grandes e precisas, talhavam com delicadeza a curvatura de uma roda de madeira. Ao seu lado, sobre um banco de trabalho, descansava outra roda idêntica, já terminada. Clara observou em silêncio, fascinada pela transformação que o rosto de Turner experimentava enquanto trabalhava. A severidade habitual de suas feições suavizava-se, substituída por uma expressão de absoluta concentração que beirava a serenidade. Quando finalmente levantou o olhar e a descobriu, não pareceu surpreso. "Bom dia", saudou, limpando as mãos em um pano manchado de verniz. "Você acordou cedo." "O ruído", explicou ela, apontando para as rodas. "O que você está construindo?" Turner hesitou um instante antes de responder. "Uma cadeira, com rodas, para que você possa se mover por terrenos difíceis sem machucar seus braços com as muletas." Clara sentiu algo agitar-se em seu interior, uma emoção complexa que não soube nomear. Ninguém jamais havia dedicado tanto esforço a facilitar sua mobilidade. "Por quê?" perguntou com a voz trêmula. Turner voltou ao seu trabalho, evitando seu olhar. "Porque posso fazer", respondeu simplesmente. "E porque seria bom para você algo mais do que essas muletas neste terreno." Clara aproximou-se, examinando os detalhes do trabalho. Não era simplesmente uma cadeira com rodas, era uma obra de artesanato cuidadosamente planejada. As rodas maiores na parte traseira e menores na frente para melhor manobrabilidade. O assento, levemente inclinado para maior conforto. Os apoios de braço, talhados com motivos florais apenas insinuados. "É linda", murmurou, passando os dedos sobre a madeira polida. Pela primeira vez desde que o conhecia, Turner sorriu. Foi apenas um esboço, uma leve curvatura de seus lábios geralmente severos, mas transformou seu rosto por completo. "Estará pronta amanhã", prometeu. "A madeira deve secar bem para que não se deforme." Clara assentiu, repentinamente incapaz de falar. Retirou-se da oficina com um nó na garganta, confusa pela avalanche de sentimentos que a invadia. No dia seguinte, a cadeira esperava ao lado da porta da cabana. Turner a havia terminado durante a noite, envernizando-a para protegê-la da intempérie. Uma manta tecida, de cores terra e azuis, cobria o assento. "Era de minha esposa", explicou Turner, diante do olhar interrogativo de Clara. "Ela gostava de tecer. Pensei que um almofadado lhe faria bem." Com mãos trêmulas, Clara acomodou-se na cadeira. A sensação foi reveladora. Pela primeira vez em anos, sentia que podia mover-se sem a dor constante em seus braços, sem o esforço esgotante de arrastar seu corpo de um lugar para outro. Empurrou as rodas experimentalmente, maravilhando-se com a facilidade com que respondiam ao seu toque. Avançou pelo pátio, depois em direção à horta, sentindo a liberdade de se mover à vontade. Quando regressou ao lado de Turner, tinha o rosto banhado em lágrimas silenciosas. "Obrigada", sussurrou sem se atrever a olhá-lo diretamente. Turner assentiu, incomodado com sua emoção. Depois, com um gesto brusco, mas amável, estendeu-lhe um lenço. "As rodas precisarão de ajustes", disse apontando para os eixos. "Diga-me se algo não funcionar bem." Clara pegou o lenço, roçando involuntariamente os dedos ásperos de Turner. Um contato fugaz, elétrico, que enviou um arrepio por sua coluna. Atribuiu-o à surpresa, à emoção do momento, a qualquer coisa menos ao que realmente era. O primeiro indício de que o deserto entre eles começava a florescer. O outono chegou a Dry Creek, pintando o deserto de tons acobreados e dourados. Sob o cuidado persistente de Clara, a horta havia revivido, oferecendo agora tomates vermelhos e pimentas que ela secava em feixes multicores pendurados sob o beiral da cabana. A bomba do poço, reparada com seus conhecimentos e as ferramentas de Turner, fornecia água suficiente para as plantas e a vida cotidiana. A cabana, antes tão austera, mostrava pequenos toques que revelavam a presença feminina.
cortinas de algodão nas janelas, flores silvestres em vasos de barro, uma colcha bordada sobre o sofá de couro gasto. Uma tarde, enquanto Clara classificava sementes para a próxima semeadura, Turner emergiu da oficina com um pacote envolvido em tecido. Depositou-o sobre a mesa com certa solenidade. "Quero te ensinar algo", disse, desembrulhando o pacote para revelar um revólver. Colt pequeno, mas bem conservado. Todo ser humano deve saber se defender. Clara observou a arma com desconfiança. Havia crescido na casa de um xerife, cercada de armas que simbolizavam uma autoridade e uma força que nunca lhe haviam pertencido. "Não preciso matar ninguém", respondeu, desviando o olhar. Turner pegou o revólver e o descarregou metodicamente, deixando as balas sobre a mesa. "Não é para matar", explicou, com uma paciência incomum nele. "É para lembrar que você pode se defender, que não depende da misericórdia alheia." Suas palavras tocaram uma fibra sensível em Clara. Toda a sua vida havia dependido de outros, de sua tolerância, de sua compaixão, de sua disposição a carregar com ela. "Mostre-me", disse finalmente, estendendo a mão para a arma descarregada. Turner a conduziu até uma clareira atrás da cabana, onde havia instalado várias latas vazias sobre um tronco caído. Com movimentos precisos, ensinou-a a segurar a arma, a mirar, a controlar a respiração, antes de disparar. Clara escutava com atenção, absorvendo cada indicação. Quando Turner carregou o revólver e o entregou, sentiu o peso do metal como uma estranha extensão de sua vontade. O primeiro tiro errou por completo, perdendo-se entre os arbustos. O segundo roçou uma lata, fazendo-a cambalear. O terceiro acertou o alvo, enviando a lata pelos ares com um som metálico satisfatório. Clara sorriu, surpresa com seu próprio feito. Quando se voltou para Turner, encontrou-o, observando-a, com uma expressão indecifrável, uma mistura de orgulho e algo mais profundo que não soube identificar. "Você tem boa mira", comentou ele, recarregando a arma. "Seu pai não te ensinou mal." "Meu pai nunca me ensinou a atirar", corrigiu Clara, com uma sombra cruzando seu rosto. "Aprendi observando-o quando ele pensava que eu não percebia." Turner assentiu, compreendendo o significado por trás de suas palavras. "Você aprende rápido", observou. "Isso a manterá viva neste território." Continuaram, praticando até que o sol começou a descer após as montanhas, tingindo o céu de um laranja intenso. Clara sentia os braços doloridos, mas estranhamente fortalecidos, como se cada tiro certeiro reconstruísse algo que havia se quebrado dentro dela muito tempo atrás. De volta à cabana, Turner lhe entregou o revólver e uma pequena caixa de munições. "É seu agora", disse com singeleza. "Guarde-o perto." Clara pegou a arma, sentindo seu peso como um símbolo da confiança que Turner depositava nela. Não como um objeto de pena, mas como um ser humano capaz e digno. "O que te fez mudar?" perguntou repentinamente, sem poder conter a pergunta que rondava seus pensamentos. "No começo você mal me olhava." Turner guardou silêncio por tanto tempo que Clara pensou que ele não responderia. Finalmente, com voz rouca pelo desuso, confessou: "No começo, eu só via o que você não podia fazer. Depois comecei a ver o que você podia. E isso acabou sendo muito mais importante." Naquela noite, enquanto limpava meticulosamente seu novo revólver seguindo as instruções de Turner, Clara refletiu sobre suas palavras. Pela primeira vez em sua vida, alguém a via por suas capacidades, não por suas limitações. A sensação era tão nova quanto o aroma das flores silvestres que agora decoravam a cabana antes sombria. Novembro trouxe consigo as primeiras tempestades da estação. O céu, habitualmente de um azul impiedoso, transformou-se em uma tela de nuvens chumbadas que prometiam chuva. Clara observava da janela como o vento agitava violentamente os arbustos do jardim, arrancando as últimas flores que haviam sobrevivido ao outono. Turner havia partido para a vila 2 dias antes, para entregar várias encomendas de carpintaria e conseguir provisões para o inverno. Era a primeira vez que Clara ficava completamente sozinha na cabana, e a sensação era estranhamente libertadora e aterradora ao mesmo tempo. Quando as primeiras gotas começaram a bater no teto, com fúria crescente, Clara acendeu todas as lâmpadas da casa, criando um refúgio de luz contra a escuridão prematura
que a tempestade havia trazido consigo. O vento uivava entre as frestas da madeira, produzindo assobios fantasmagóricos que lhe arrepiaram a pele. Sentada junto ao fogo, com uma manta sobre as pernas, tentava concentrar-se no livro que havia encontrado na pequena estante de Turner, Folhas de Relva, de Walt Whitman. As palavras do poeta ressoavam em seu interior com uma intensidade quase dolorosa, falando-lhe de natureza, de corpo, de alma, da vastidão do ser humano além de suas limitações físicas. Um relâmpago iluminou a estância com luz espectral, seguido imediatamente por um trovão que sacudiu as paredes da cabana. Clara assustou-se, deixando cair o livro no chão. Ao agachar-se para recolhê-lo, notou que várias páginas haviam se dobrado, revelando algo escondido entre elas. Era uma fotografia, pequena, desgastada pelo tempo e pelas mãos que a haviam segurado inúmeras vezes. Nela, uma mulher jovem de rosto sereno segurava um menino pequeno em seu colo. Ao lado deles, um Eli Turner irreconhecivelmente jovem, sem barba e com um sorriso que Clara jamais havia visto em seu rosto. Contemplou a imagem com o coração apertado, sentindo que violava uma intimidade que não lhe pertencia. A felicidade que emanava daquela fotografia contrastava dolorosamente com o homem silencioso e sombrio em que Turner havia se convertido. Outro trovão, mais próximo e violento que o anterior, fê-la olhar para a janela. A chuva caía agora em cortinas impenetráveis, convertendo o mundo exterior em uma aquarela difusa. Foi então que o viu, uma silhueta que cambaleava no caminho para a cabana. Com o coração martelando em seu peito, Clara pegou seu revólver da mesinha e aproximou-se da porta. Quando a figura esteve mais perto, reconheceu o chapéu encharcado e a figura curvada de Turner, lutando contra o vento e a chuva torrencial. Abriu a porta de repente, permitindo que o vento gelado e as gotas de chuva invadissem a cabana. Turner entrou tropeçando, encharcado até os ossos, com o rosto pálido e os lábios azulados pelo frio. "Você está congelado!" exclamou Clara, fechando a porta com esforço contra a força do vento. "Precisa trocar essa roupa molhada." Turner assentiu debilmente, deixando cair o saco de provisões que carregava. Suas mãos tremiam violentamente enquanto tentava desabotoar a camisa encharcada. Clara não hesitou. Com movimentos eficientes, ajudou-o a tirar a roupa molhada e o envolveu em mantas secas. Guiou-o até a poltrona em frente ao fogo e atiçou as chamas, adicionando mais lenha. "Beba", ordenou, oferecendo-lhe uma xícara de café quente com um toque de uísque. Devagar. Turner obedeceu, olhando-a com olhos febrilmente brilhantes. O calor regressava lentamente ao seu corpo, tingindo suas bochechas de uma cor mais saudável. "A tempestade me surpreendeu na metade do caminho", explicou com voz rouca. "O riacho transbordou. Tive que dar uma volta." Clara assentiu, ocupada em secar seu cabelo com uma toalha. Seus dedos moviam-se com delicadeza entre os fios grisalhos, um gesto íntimo que nenhum dos dois questionou naquele momento. "Eu estava preocupada", confessou, sem olhá-lo diretamente. Turner deixou a xícara de lado e capturou uma de suas mãos entre as suas, ainda frias pela tempestade. "Levo 5 anos sobrevivendo a estas tempestades sozinho", disse, com um sorriso cansado. "Embora deva admitir que é agradável ter alguém esperando." Clara sentiu algo descongelar-se dentro dela, assim como o corpo de Turner se aquecia gradualmente junto ao fogo. Era a primeira vez que reconheciam abertamente o que estava se desenvolvendo entre eles. Uma dependência mútua, uma companhia que nenhum havia buscado, mas que ambos começavam a valorizar. A fotografia do livro continuava em sua mente, um lembrete do que Turner havia perdido e o que temia voltar a arriscar. "Encontrei algo", disse finalmente, tirando a fotografia do bolso. Caiu do seu livro. "Sinto muito." Turner pegou a imagem com dedos trêmulos, acariciando os rostos impressos, como se pudesse senti-los sob suas pontas. "Sarah e Samuel", murmurou, com uma voz que parecia vir de muito longe. "Era nosso aniversário, 1 mês antes de que..." A frase ficou suspensa no ar, tão pesada quanto as nuvens de tempestade que descarregavam sua fúria sobre a cabana. "Eles eram lindos", disse Clara, sentindo que as palavras eram insuficientes, mas necessárias. Ela tinha seus olhos. "E ele?" O sorriso dela,
completou Turner com uma lágrima solitária deslizando por sua face curtida. Durante anos pensei que morreria de dor. Depois compreendi que continuar vivo era meu verdadeiro castigo. Clara apoiou sua mão sobre a dele, em um gesto de consolo silencioso. Lá fora, a tempestade continuava a açoitar o mundo, mas dentro da cabana, no pequeno círculo de luz junto ao fogo, duas solidões começavam a se reconhecer e a se curar mutuamente. A noite avançou lenta e silenciosa, embalada pelo crepitar do fogo e o sussurro persistente da chuva sobre o telhado. Turner, já recuperado do frio, permanecia sentado ao lado de Clara, compartilhando o calor das mantas e a intimidade criada pela tempestade que os isolava do mundo exterior. Como aconteceu? Perguntou finalmente Clara com voz apenas audível, temendo romper a frágil bolha de confiança que havia se formado entre eles. Suas pernas. Se não quiser contar, eu entenderei. Turner a olhou longamente, como avaliando se estava preparado para compartilhar essa parte de sua história. A luz do fogo projetava sombras dançantes sobre seus rostos, criando um espaço atemporal onde as confissões pareciam mais seguras. Eu nasci assim, respondeu Clara, soltando um suspiro. Minha mãe teve febre durante a gravidez. Os médicos lhe disseram que eu não sobreviveria, mas ela se negou a acreditar. Me trouxe ao mundo através de sua própria força de vontade, segundo contava meu pai, antes que começasse a me ver como um fardo. Fez uma pausa, perdida em lembranças que nunca havia compartilhado com ninguém. Ela me ensinou a ver minhas limitações como um desafio, não como uma condenação. Dizia que Deus havia me dado mãos hábeis e uma mente clara para compensar o que me faltava nas pernas. Quando ela morreu, tudo mudou. Meu pai começou a beber mais, a me olhar diferente. Turner escutava em silêncio, com os olhos fixos nas chamas. Clara continuou, sentindo que cada palavra liberava um peso que havia carregado por tempo. Demais. Ele tentou me casar várias vezes. Ofereceu terras, gado, como se eu fosse uma vaca defeituosa que precisava de compensação adicional para encontrar comprador. Quando todos rejeitaram a oferta, começou a me tratar como um móvel incômodo que não podia jogar fora, mas também não queria ver. Até que decidiu me vender. A última palavra ficou suspensa entre eles, carregada de significados e emoções complexas. Eu não comprei você, repetiu Turner com voz firme, mas amável. Aceitei. As terras para expandir minha propriedade, sim, mas não por você, por mim. Eu precisava de um motivo para continuar construindo, plantando, vivendo. Seu pai sabia disso. Jogou essa cartada. Clara olhou-o surpresa. Nunca havia considerado essa perspectiva. Por que você aceitou então? Turner guardou silêncio por tanto tempo que Clara pensou que ele não responderia. Finalmente, com voz carregada de uma emoção contida durante anos, confessou. Porque reconheci em seus olhos a mesma dor que via todas as manhãs em meu espelho. A dor de quem sobrevive quando outros decidiram que não merece existir. A revelação atingiu Clara como uma onda inesperada. Nunca havia pensado em Turner como alguém que também carregava o peso dos julgamentos alheios, com a luta constante por justificar a própria existência. No dia em que perdi Sarah e Samuel, continuou Turner, olhando novamente para a fotografia que ainda segurava entre seus dedos, também perdi meu lugar no mundo. Os vizinhos, inclusive o pastor, me disseram que eu devia aceitar a vontade divina, que a morte deles tinha um propósito, que algum dia eu entenderia por que Deus os havia tirado de mim. Sua voz quebrou levemente, mas ele continuou. Eu não queria entender. Queria gritar, queimar o mundo, desaparecer com eles. Quando compreendi que não podia, que estava condenado a continuar respirando enquanto eles se convertiam em pó sob a terra, decidi me afastar de todos. Construí esta cabana. Me enterrei em vida com minhas lembranças e minha dor. Clara estendeu sua mão trêmula em direção à face de Turner, recolhendo uma lágrima solitária que havia escapado de seus olhos azuis. Mas você continuou criando, murmurou. Suas mãos continuaram dando forma à madeira, construindo beleza a partir da dor. Turner cobriu a mão de Clara com a sua, mantendo-a contra o rosto. É a única coisa que eu sabia fazer, respondeu simplesmente. A única coisa que me mantinha são, até que você chegou
com seus olhos desafiadores e sua dignidade intacta, apesar de tudo o que haviam feito você acreditar sobre si mesma. Clara sentiu algo quebrar-se dentro dela, uma última barreira que havia mantido suas emoções à distância. As lágrimas fluíram livremente por suas faces, enquanto Turner a atraía suavemente para si, envolvendo-a em um abraço que cheirava a madeira, a terra molhada e a uma promessa de lar que nunca havia conhecido. Você é a primeira luz que entrou nesta casa desde que o sol da minha vida se apagou, sussurrou. Turner contra seu cabelo. Clara, tremendo entre seus braços, respondeu com voz entrecortada. E você é o primeiro homem que me olhou sem pena. Ficaram assim, abraçados em frente ao fogo, enquanto a tempestade lá fora começava lentamente a diminuir, como se o céu, satisfeito por ter propiciado essa união, considerasse cumprida sua missão. Dezembro trouxe consigo um frio incomum para o Arizona, cobrindo as montanhas distantes com um manto branco que resplandecia sob o sol invernal. Na cabana, a vida havia adquirido um ritmo novo, uma dança silenciosa de duas pessoas que aprendiam a mover-se juntas, a respirar o mesmo ar, a existir como uma unidade imperfeita, mas harmoniosa. Cada manhã, Turner partia para sua oficina depois de tomar café com Clara. Ela dedicava as horas à casa, a planejar a horta para a primavera, a escrever em um diário que ele havia talhado com suas próprias mãos. Ao entardecer, compartilhavam o jantar e depois liam junto ao fogo, trocando ocasionalmente olhares, carregados de um sentimento que nenhum se atrevia ainda a nomear. Uma tarde, enquanto Clara amassava pão na cozinha, escutou o som inconfundível de cascos aproximando-se. Olhou pela janela e reconheceu de imediato a figura imponente do xerife McAllister, montado em seu cavalo preto como um presságio funesto. O coração lhe deu um salto. Nos 3 meses transcorridos desde sua chegada à cabana, seu pai não havia mostrado o menor interesse em seu bem-estar. Sua repentina aparição só podia significar problemas. Turner, chamou com voz urgente. Ele emergiu da oficina, alertado por seu tom. Seguiu seu olhar até o caminho e seu rosto endureceu ao reconhecer o visitante. Fique dentro, ordenou, pegando seu rifle da parede. Não saia até que eu lhe diga. Clara assentiu, mas assim que Turner saiu ao encontro do xerife, ela se aproximou da janela, de onde podia escutar a conversação sem ser vista. McAllister, saudou Turner com frieza. Não esperava vê-lo por aqui. O xerife desmontou, estudando a propriedade com olhos calculistas. Vim ver como está meu investimento, respondeu, com um sorriso que não alcançou seus olhos. O trato era que você cuidaria dela, não que a transformaria em sua mulher. Clara sentiu o sangue gelar em suas veias. Como podia saber? Não haviam visitado a vila juntos, haviam sido extremamente discretos. Não sei do que você está falando, respondeu Turner, com voz enganosamente calma. O xerife soltou uma gargalhada áspera. Este é um território pequeno, Turner. As pessoas falam. O comerciante Donovan te viu comprar tecido para cortinas e uma corrente de prata. Desde quando um eremita como você se interessa por essas coisas? E depois está o assunto da cadeira que você construiu para ela. Uma obra-prima, segundo dizem. Turner não respondeu, sua mão tensionando-se imperceptivelmente sobre o rifle. Não vim te julgar, continuou McAllister, mudando de tom. Vim te dizer que o contrato está anulado. Você pode ficar com as terras, mas... Clara, volta comigo. O pânico apoderou-se de Clara. Voltar para aquela casa fria, para aquela vida de sombras e desprezo silencioso. Não podia, não suportaria. Pegou suas muletas e, com uma determinação que desconhecia em si mesma, saiu para a varanda. O ar frio atingiu seu rosto, mas não tanto quanto o olhar surpreso e depois furioso de seu pai. Não vou a lugar nenhum, declarou com voz firme. Esta é a minha casa agora. O xerife avançou em direção a ela, sua mão perigosamente perto de seu revólver. Você é minha filha e fará o que eu... Não terminou a frase. Turner havia se interposto entre os dois, seu rifle apontando diretamente para o peito do xerife. Ela não é um objeto que você possa reclamar, McAllister, disse com uma voz que cortava como o gelo. É um ser humano com vontade própria, e escolheu ficar. O xerife olhou alternadamente para Turner e para Clara, avaliando suas opções. Finalmente,
Um sorriso sinistro desenhou-se em seus lábios. Você o ama, Clara? Perguntou com um tom que pretendia ser paternal, mas soava a zombaria. Você crê que este homem quebrado pode te dar a vida que você merece? Clara avançou até situar-se ao lado de Turner, roçando seu braço com seus dedos em um gesto sutil, mas inequívoco. Você me vendeu como se eu fosse gado, respondeu com a voz trêmula de emoção contida. Mas ele me deu liberdade. Me ensinou a viver. Se quiser me levar, terá que atirar em mim primeiro, porque não voltarei para aquela casa nunca mais. Suas palavras, carregadas de uma paixão que nunca havia permitido aflorar, ressoaram no ar gelado do entardecer. O xerife McAllister a olhou como se a visse pela primeira vez. Não a menina inválida que havia considerado um fardo, mas a mulher forte e decidida em que havia se convertido. Algo mudou em sua expressão. Um lampejo de reconhecimento, talvez inclusive de respeito relutante. Você fala como sua mãe, murmurou, quase para si mesmo. Depois, com um gesto brusco, embainhou seu revólver e voltou-se para seu cavalo. O contrato está rompido, declarou montando com agilidade. Façam o que quiserem. Já não é assunto meu. Sem mais um olhar, esporeou sua montaria e afastou-se pelo caminho, deixando após si um rastro de poeira e o eco de uma liberdade recém-conquistada. Clara e Turner permaneceram imóveis, até que a figura do xerife desapareceu na distância. Só então ela se permitiu liberar o alento que havia estado contendo. Suas pernas cederam e teria caído se não fossem os braços de Turner que a sustentaram com firmeza. Você o enfrentou, disse ele com uma mistura de orgulho e assombro. Não duvidou nem por um segundo. Pela primeira vez em minha vida, respondeu ela, com lágrimas nos olhos, soube exatamente quem eu era e o que eu queria. Turner olhou-a intensamente, deixando que seus olhos expressassem o que as palavras ainda não podiam. Lentamente, como quem se aproxima de um animal assustadiço, aproximou seu rosto do dela. E o que você quer, Clara? McAllister? Ela fechou os olhos, sentindo o alento de Turner acariciar suas faces. Quero ficar aqui, respondeu, com um sussurro que soava a promessa. Com você, para sempre. O beijo que se seguiu foi tão suave quanto inevitável, tão natural quanto o sol que se punha após as montanhas, tingindo o céu de um vermelho intenso que parecia celebrar o nascimento de algo novo e poderoso entre as cinzas de suas vidas passadas. A primavera chegou cedo naquele ano, cobrindo o deserto com um manto efêmero de flores silvestres que transformaram a paisagem árida em um jardim multicolor. Para Clara, que observava o espetáculo da varanda da cabana, aquela explosão de vida parecia um reflexo de sua própria transformação interior. Turner havia partido para a vila ao amanhecer, sem explicar o motivo de sua visita. Havia-lhe pedido que o esperasse, que tivesse pronta sua melhor roupa para quando regressasse. O mistério em suas palavras havia deixado Clara intrigada e expectante. Enquanto aguardava, seus dedos acariciavam distraidamente o pequeno medalhão de prata que agora pendia de uma corrente nova, presente de Turner no Natal. Dentro do medalhão, junto ao cacho de cabelo de sua mãe, havia adicionado um pedaço da manta tecida que Sarah Turner havia criado. Duas mulheres, separadas pelo tempo e pelas circunstâncias, unidas no símbolo que agora descansava sobre seu coração. O som de rodas sobre o caminho de terra a alertou. Não era só Turner quem regressava. Uma carroça se aproximava da cabana, conduzida por um homem de idade avançada, que Clara reconheceu como o pastor Miller, o mesmo que havia se recusado a abençoar o túmulo da família Turner anos atrás, alegando que a morte deles havia sido castigo divino por algum pecado não confessado. Junto a ele, no assento do condutor, Turner mantinha uma expressão indecifrável. Atrás da carroça, cavalgando a certa distância, como se não quisesse se aproximar demais, distinguiu a silhueta inconfundível do xerife. McAllister. Clara pegou suas muletas e saiu ao encontro dos visitantes, com o coração batendo aceleradamente. O que significava aquela estranha comitiva? Turner desceu da carroça e avançou em direção a ela com passo decidido. Vestia sua melhor camisa, recém-lavada e passada, e havia aparado a barba. Seus olhos, usualmente sombrios, brilhavam com uma luz que Clara nunca havia visto neles.
O que está acontecendo? Perguntou ela, alternando seu olhar entre Turner e os recém-chegados. Ele pegou suas mãos entre as suas, com uma delicadeza que contrastava com a força de seus dedos calejados. Quero fazer as coisas direito, explicou, com voz ligeiramente trêmula. Se você vai ficar para sempre, quero que seja como minha esposa, minha companheira diante de Deus e diante dos homens. Clara sentiu o ar abandonar seus pulmões. Nunca haviam falado de casamento. Sua relação havia crescido no silêncio cúmplice da intimidade compartilhada, nos gestos cotidianos, nos olhares que não precisavam de tradução. Você tem certeza? Perguntou com um fio de voz. O sorriso de Turner foi resposta suficiente. Nunca estive mais certo de nada em minha vida, afirmou. Trouxe o pastor Miller para que nos case hoje mesmo, se você aceitar. E hesitou um instante. Seu pai está aqui como testemunha. Foi a condição dele para dar seu consentimento. Clara olhou para onde o xerife permanecia montado, observando a cena com expressão indecifrável. Sentiu um nó na garganta. Apesar de tudo, uma parte dela ansiava por essa bênção final, esse reconhecimento de seu valor como filha e como mulher. O que você diz, Clara? Insistiu Turner, com uma vulnerabilidade que nunca antes havia mostrado. Você me faria a honra de ser minha esposa. As lágrimas embaçaram sua visão enquanto ela assentia, incapaz de articular palavras. Turner a abraçou com força, levantando-a do chão em um gesto de júbilo que arrancou um sorriso até do austero pastor Miller. A cerimônia foi simples, mas solene. Sob a sombra do velho carvalho que crescia junto ao riacho, agora renascido com as chuvas primaveris, Clara e Ellie Turner trocaram votos de amor e fidelidade. Ela vestia um vestido azul simples que Turner havia comprado na vila. Ele, sua camisa branca e um colete preto que havia pertencido a seu pai. O pastor Miller, inicialmente reticente, surpreendeu-se comovido pela autenticidade do amor que presenciava. Suas palavras, habitualmente severas, suavizaram-se ao abençoar a união de duas almas que haviam encontrado redenção nos braços um do outro. Quando chegou o momento da assinatura da certidão de casamento, o xerife McAllister aproximou-se. Seu rosto, marcado pelo sol e pela vida dura do oeste, mostrava uma emoção contida que Clara jamais havia visto nele. Sua mãe estaria orgulhosa, disse com voz áspera, mas sincera. Ela sempre soube que você era mais forte do que eu acreditava. Estendeu sua mão para Turner, em um gesto que ia além da simples cortesia. Cuide bem dela, Turner. É a única coisa valiosa que tive em minha vida, embora eu tenha demorado demais para perceber. Turner apertou sua mão com firmeza, selando um pacto silencioso entre os dois homens. Cuidarei, xerife, com a minha vida, se for necessário. McAllister assentiu, assinou o documento como testemunha e, sem acrescentar mais palavras, montou novamente em seu cavalo e afastou-se. Clara observou-o partir, sentindo que um capítulo de sua vida se fechava definitivamente, enquanto o outro, cheio de promessas, começava a ser escrito. Naquela noite, enquanto as estrelas salpicavam o céu como diamantes sobre veludo preto, Clara e Turner se converteram em marido e mulher, não apenas perante a lei e diante de Deus, mas na intimidade da cabana que ambos haviam transformado em lar. Seus corpos imperfeitos e marcados pela vida se reconheceram na penumbra como partes de um todo que, por fim, se reunia depois de uma longa separação. Eu te amo, Clara Turner, sussurrou ele contra seu cabelo, usando pela primeira vez seu novo sobrenome. Ela sorriu na escuridão, saboreando o som desse nome que simbolizava seu renascimento. E eu a você, Eli Turner, respondeu, até que o sol deixe de nascer no leste. O vento do deserto cantou sua própria melodia ao redor da cabana, como uma bênção adicional para duas almas que haviam encontrado, contra todo prognóstico, um jardim florido em meio à seca. O outono de 1873 pintava o horizonte com tons dourados, quando Clara sentiu pela primeira vez o movimento inequívoco dentro de seu ventre. Estava na horta, colhendo os últimos tomates da estação, quando a vida que crescia em seu interior se fez notar com um suave bater de asas, como o roçar de uma borboleta. Deixou cair a cesta de vime
e colocou ambas as mãos sobre seu ventre protuberante, maravilhando-se diante do milagre que o Dr. Simmons havia considerado impossível. Você tem a pelvis deformada, havia-lhe dito o médico quando, após meses de sintomas, finalmente haviam viajado para a vila para confirmar suas suspeitas. É perigoso. Você poderia morrer no parto. Mas Turner havia apertado sua mão com força e havia respondido por ambos. Enfrentamos coisas piores, doutor. Clara é mais forte do que qualquer um acredita. E assim, havia começado a espera. Uma mistura de terror e esperança, de sonhos e pesadelos que se entrelaçavam nas longas noites onde a insônia a visitava com frequência. Eli, chamou agora, com voz trêmula pela emoção. Venha rápido. Turner emergiu da oficina, com o rosto coberto de serragem e uma expressão alarmada que se transformou em assombro, quando Clara pegou sua mão e a colocou sobre seu ventre. Espere, pediu ela. Dê-lhe um momento. Como respondendo ao convite, o bebê moveu-se novamente. Os olhos de Turner se abriram desmesuradamente, refletindo uma mistura de incredulidade e reverência. É real, murmurou, ajoelhando-se para apoiar seu rosto contra o ventre de Clara. Realmente há uma vida aí dentro. Clara acariciou seus cabelos, agora mosqueados de grisalho, sentindo que seu coração poderia explodir de felicidade. Durante meses, a gravidez havia sido uma ideia abstrata, um conceito nebuloso rodeado de temores e advertências médicas. Mas agora, com esse movimento definido e enérgico, a criatura que crescia em seu interior se convertia em uma presença tangível, em uma promessa de futuro. Eu estou construindo algo, confessou Turner, levantando o rosto em direção a ela. Uma surpresa, mas agora quero que você veja. Conduziu-a para a oficina, aquele espaço sagrado onde a madeira ganhava vida sob suas mãos experientes. No centro, iluminada pela luz que se filtrava através das janelas, descansava um berço de madeira de cerejeira, polido até brilhar com tons avermelhados. As bordas estavam talhadas com motivos de folhas e pequenos animais do bosque. A cabeceira, trabalhada com particular esmero, mostrava uma árvore da vida cujos galhos se estendiam protetoramente sobre o espaço onde descansaria o bebê. Oh, Eli, suspirou Clara, comovida até as lágrimas. É a coisa mais linda que você já criou. Turner sorriu com aquele orgulho discreto que mostrava quando alguém apreciava seu trabalho. Ainda não está terminada, explicou, apontando vários detalhes incompletos. Quero talhar nossos nomes na base e algumas estrelas no céu, sobre a árvore. Clara percorreu com seus dedos os contornos polidos da madeira, sentindo sob suas pontas as horas de dedicação e amor que Turner havia vertido em cada detalhe. E se algo der errado? Perguntou repentinamente, dando voz ao medo que nunca abandonava completamente seus pensamentos. O doutor disse que poderia ser perigoso. Turner pegou seu rosto entre suas mãos, com uma ternura infinita. Nada dará errado, assegurou com uma convicção que não admitia dúvidas. Você é a pessoa mais forte que eu conheço, Clara Turner. Sobreviveu a coisas que teriam destroçado qualquer um. Este bebê tem a melhor mãe que poderia desejar. Suas palavras, tão simples quanto profundas, dissiparam momentaneamente as sombras que espreitavam nos cantos de sua mente. Clara se permitiu acreditar por um instante que o universo podia ser justo, que a felicidade podia durar, que os milagres realmente ocorriam para pessoas como eles. Naquela noite, enquanto compartilhavam o jantar sob a luz suave das lâmpadas de óleo, discutiram nomes para o bebê. Se fosse menino, Samuel, em honra ao filho que Turner havia perdido. Se fosse menina, Hope, sugeriu Clara, olhando para seu esposo por cima da mesa. Esperança, em inglês, porque é isso que ela nos trouxe. Turner assentiu, com os olhos brilhantes de emoção contida. Hope Turner, repetiu, saboreando o nome. Soa a futuro. Lá fora, o vento de outono varria as folhas secas em redemoinhos caprichosos, mas dentro da cabana, o calor do lar e a promessa de nova vida criavam um refúgio contra qualquer tempestade que o destino pudesse lhes reservar. O inverno de 1874 foi particularmente severo no território do Arizona. A neve incomum naquelas latitudes cobriu as montanhas e desceu até os vales,
isolando a cabana de Turner do resto do mundo. Clara, já em seu 8º mês de gravidez, observava os flocos que caíam como plumas brancas atrás dos vidros gelados, sentindo uma mistura de inquietude e resignação. Seu corpo, agora pesado e desajeitado, lembrava-a constantemente de sua vulnerabilidade. As pernas, sempre fracas, suportavam com dificuldade o peso adicional. As costas doíam constantemente. Respirar havia se tornado um esforço consciente, mas em meio a todos esses desconfortos, sentia uma estranha paz, uma certeza profunda de que tudo aquilo tinha um propósito. Turner havia se tornado sua sombra protetora. Mal saía do perímetro da cabana, temeroso de que Clara pudesse precisar dele em sua ausência. Havia armazenado lenha suficiente para 3 invernos, defumado carne, envasado legumes da horta. A despensa transbordava de provisões, como se preparasse para um cerco. "Estamos bem, Eli", assegurava-lhe Clara cada vez que o via perscrutar o horizonte com preocupação. "O bebê e eu estamos perfeitamente", mas ambos sabiam que as palavras tranquilizadoras não bastavam para exorcizar os fantasmas que habitavam na mente de Turner. A lembrança de Sarah morrendo em seus braços após dar à luz Samuel era uma ferida que nunca havia cicatrizado completamente. À tarde em que começaram as contrações, o céu estava limpo pela primeira vez em semanas. Clara estava tecendo um gorro minúsculo junto à janela quando sentiu a primeira pontada aguda e profunda que a fez soltar um gemido involuntário. Turner, que talhava um pequeno cavalo de madeira junto ao fogo, levantou o olhar alarmado. "Clara?" Ela tentou sorrir para tranquilizá-lo, mas outra contração, mais intensa que a anterior, apagou qualquer tentativa de dissimulação. A dor irradiava de sua parte inferior das costas para o ventre, como um anel de fogo que se estreitava lentamente. "É hora, Eli", sussurrou, com a voz trêmula não por medo, mas pela certeza de que estavam prestes a cruzar um umbral sem retorno. O rosto de Turner empalideceu visivelmente. Por um instante, Clara pôde ver o jovem que havia sido, segurando sua primeira esposa, enquanto a vida escapava de seu corpo. O fantasma dessa lembrança pareceu materializar-se entre eles, como uma presença tangível e ameaçadora. "Eu vou ficar bem", assegurou Clara, estendendo sua mão em direção a ele. "Eu prometo." Turner assentiu mecanicamente, recuperando o controle com um esforço visível. Suas mãos, que podiam talhar os desenhos mais intrincados sem tremer, agora se agitavam enquanto preparava o dormitório para o que viria. As horas seguintes fundiram-se em uma nebulosa de dor e espera. A noite caiu sobre a cabana, isolando-os ainda mais do mundo exterior. A temperatura desceu bruscamente e o vento começou a uivar entre as árvores como um animal ferido. Clara, recostada na cama que haviam compartilhado por mais de um ano, respirava, laboriosamente entre contrações cada vez mais frequentes e intensas. Turner permanecia ao seu lado, segurando sua mão, limpando o suor de sua testa, murmurando palavras de ânimo que soavam ocas diante da magnitude da dor que ela enfrentava. "Eu devia ter procurado ajuda", lamentou-se quando a viu arquear-se durante uma contração particularmente violenta. "Devia ter trazido o doutor, ou alguma mulher com experiência." "Não havia como", respondeu Clara, quando pôde voltar a falar. A neve teria sido impossível. Era certo. Os caminhos haviam estado bloqueados por semanas. Mesmo que Turner tivesse tentado chegar à vila, provavelmente teria se perdido na imensidão branca do deserto nevado. À meia-noite, as contrações se tornaram tão intensas que Clara mal podia distinguir onde terminava uma e começava a seguinte. A dor era uma entidade viva que habitava seu corpo, que o reclamava e o transformava em algo alheio à sua vontade. "Não aguento mais, Eli", confessou, com lágrimas, rolando por suas faces. "Estou me quebrando por dentro." Turner apertou sua mão com força, com um olhar que continha todo o amor e o terror do mundo. "Você consegue, Clara", insistiu, com voz quebrada. "Você é a pessoa mais forte que eu conheci. Mais forte do que eu, mais forte do que qualquer um. Nosso bebê precisa que você continue lutando." Clara fechou os olhos, buscando forças no mais profundo de seu ser. Pensou em sua mãe,
em sua valentia frente às adversidades. Pensou em Sarah, a primeira esposa de Turner, que havia dado sua vida para trazer Samuel ao mundo. Pensou em todas as mulheres que haviam percorrido esse vale de sombras antes dela, geração após geração. Quando abriu os olhos novamente, uma determinação férrea brilhava neles. "Ajude-me a me levantar", pediu com uma voz que não admitia réplica. "Preciso ficar de joelhos." Turner obedeceu, surpreso com a autoridade repentina em seu tom. Com cuidado infinito, ajudou-a a adotar uma posição mais vertical, sustentando seu peso para aliviar a pressão sobre suas pernas fracas. O instinto, essa antiga sabedoria que habitava no sangue de todas as mulheres desde o princípio dos tempos, guiou Clara nos momentos que se seguiram. Seu corpo, que sempre havia sido sua limitação, agora se convertia em seu maior aliado, no veículo para o milagre da criação. "Está vindo", anunciou com uma mistura de pânico e assombro. "Posso senti-la." Turner, seguindo suas indicações, posicionou-se para receber o bebê. Suas mãos, que haviam criado beleza a partir da madeira morta, agora se preparavam para receber uma vida nova. O tempo pareceu parar na cabana solitária. O vento lá fora, o frio, o mundo inteiro deixou de existir. Só restava esse espaço íntimo onde 3 almas, uma que partia deste mundo, 2 que permaneciam nele, se encontravam no umbral sagrado entre o antes e o depois. Com um último esforço titânico, Clara sentiu como seu corpo se abria para dar passagem à nova vida. Um grito, mistura de dor extrema e júbilo indescritível, escapou de sua garganta enquanto Turner recebia em suas mãos trêmulas o pequeno corpo escorregadio que emergia em direção à luz. Por um instante eterno, o silêncio preencheu o quarto. Depois, como o primeiro raio de sol após uma tempestade devastadora, o choro do bebê rasgou a quietude, proclamando sua existência com fúria e determinação. "Uma menina", anunciou Turner, com a voz quebrada pela emoção. "Temos uma menina, Clara, perfeita e completa." Colocou a recém-nascida sobre o peito de Clara, que a recebeu com braços trêmulos e lágrimas de felicidade rolando por suas faces. A pequena, com o rosto enrugado e avermelhado pelo esforço, abriu seus olhos pela primeira vez, revelando um azul tão intenso quanto o de seu pai. "Hope", sussurrou Clara, acariciando a cabecinha coberta de cabelo escuro. "Hope Turner. Bem-vinda ao mundo, minha pequena guerreira." Turner as envolveu a ambas em um abraço protetor, formando um círculo perfeito de vida e amor. Lá fora, o piercing do vento havia cessado e a primeira luz da aurora começava a se filtrar timidamente pela janela, anunciando não apenas um novo dia, mas uma nova era em suas vidas. Primavera de 1880. A horta atrás da cabana dos Turner florescia com uma exuberância que contrastava com a aridez circundante. Árvores frutíferas, plantadas 6 anos atrás, ofereciam já suas primeiras colheitas abundantes. Um pequeno viveiro de madeira e vidro, obra-prima de Eli, abrigava plantas medicinais e flores exóticas que Clara cultivava com dedicação científica. A cabana original havia se expandido consideravelmente. Novos quartos, uma varanda ampla que rodeava toda a estrutura, um estábulo para os 2 cavalos e a vaca leiteira. A oficina de Turner, agora um negócio próspero que atraía encomendas inclusive de Tucson e Phoenix, ocupava um edifício independente onde vários aprendizes trabalhavam sob sua tutela. Mas a mudança mais significativa não era física, e sim humana. Hope Turner, de 6 anos recém-completados, corria pelo pátio perseguindo uma borboleta com a energia inesgotável da infância. Seus cabelos escuros, idênticos aos de sua mãe, agitavam-se como um estandarte atrás dela. Suas pernas, fortes e ágeis, a levavam onde sua imaginação desejava. Clara, sentada na varanda, observava sua filha com uma mistura de orgulho e assombro. Aos 28 anos, seu rosto mantinha a delicadeza que sempre a havia caracterizado, mas havia adquirido uma serenidade, uma certeza interior que só as provas superadas podem outorgar. "Mamãe, olhe!" exclamou Hope,
aproximando-se com as mãos estendidas. Eu a peguei sem machucá-la. Entre seus pequenos dedos, uma borboleta monarca agitava suavemente suas asas alaranjadas e pretas, como vitrais vivos. É linda, respondeu Clara, inclinando-se para admirar melhor o inseto. Você sabia que elas viajam milhares de quilômetros a cada ano? Do Canadá até o México. Os olhos de Hope, do mesmo azul intenso que os de seu pai, abriram-se desmesuradamente. Como algo tão pequeno pode voar tão longe? Clara sorriu, acariciando a face rosada de sua filha. Às vezes, o mais frágil é também o mais forte, explicou. Essa borboleta sabe exatamente quem é e para onde vai. Nada pode detê-la. Hope contemplou o inseto por mais um momento, antes de abrir as mãos liberando-o. A borboleta elevou-se em espirais preguiçosas, dançando na brisa primaveril antes de se perder no céu infinito. Ela voltará algum dia? Perguntou a menina, seguindo seu voo com o olhar. Talvez, respondeu Clara. Ou talvez as filhas dela o façam. Assim funciona a vida, meu amor. Uns vão, outros vêm, mas a viagem continua. O som de cascos aproximando-se interrompeu sua conversação. Hope correu para o caminho, reconhecendo o passo característico do cavalo de seu pai. Turner regressava da vila, onde havia entregado várias encomendas e recolhido o correio semanal. Papai! Gritou a menina, agitando os braços. Eu peguei uma borboleta monarca! Turner desmontou com a agilidade de um homem muito mais jovem e levantou sua filha nos braços, fazendo-a girar no ar, enquanto ela ria com abandono. E você a deixou ir? Perguntou, conhecendo já a resposta. Sim, confirmou Hope, com orgulho. Mamãe diz que ela tem uma longa viagem a fazer. Turner olhou para Clara, que os observava da varanda, e em seu olhar havia uma cumplicidade e um amor que 6 anos de casamento só haviam aprofundado. Sua mãe é uma mulher muito sábia, comentou, depositando a menina no chão. Agora vá ver o que eu trouxe em minha alforja. Tem algo especial para você. Hope correu para o cavalo enquanto Turner se aproximava de Clara. Inclinou-se para beijá-la brevemente nos lábios, um gesto cotidiano que nunca havia perdido seu significado profundo. Tenho notícias, anunciou sentando-se junto a ela. O xerife McAllister morreu. Clara sentiu o ar abandonar seus pulmões. Embora sua relação com seu pai tivesse melhorado ligeiramente após o nascimento de Hope, nunca haviam conseguido superar completamente o abismo que os separava. John McAllister havia visitado a cabana em poucas ocasiões, sempre incomodado, sempre como um estranho que observava de fora a felicidade que sua filha havia construído sem ele. Como foi? Perguntou finalmente com voz neutra que não revelava a tempestade emocional em seu interior. Pacificamente, em seu sono, respondeu Turner, pegando sua mão. O novo xerife encontrou esta manhã uma carta dirigida a você. Eu a trouxe comigo. Clara. Pegou o envelope que Turner tirou de sua jaqueta. O papel amarelado rangeu entre seus dedos, enquanto rompia o selo. A caligrafia de seu pai, tão rígida e controlada como havia sido ele mesmo, preenchia a única página. Clara. Quando ler isto, eu já terei partido. O médico diz que meu coração está falhando e que não me resta muito tempo. Não temo a morte, mas sim o julgamento que virá depois. Cometi muitos erros em minha vida, mas nenhum tão grande como não saber te valorizar. Sua mãe viu desde o princípio a força que havia em você. Eu só pude ver o que faltava, não o milagre que existia. A casa na vila e as terras circundantes são agora suas. Faça com elas o que considerar apropriado. Minha insígnia de xerife e meu revólver são para Hope. Quando tiver idade suficiente para entender quem foi seu avô com todos os seus defeitos, diga-lhe que a observei de longe, orgulhoso de seu espírito, e que nela vejo tanto a sua avó quanto você. Ela tem o melhor dos McAllister, sem a dureza que o deserto e a vida nos impuseram aos demais. Não te peço perdão, porque não o mereço. Só quero que saiba que, à minha maneira imperfeita, eu sempre te amei. Seu pai, John. As lágrimas rolaram silenciosamente pelas faces de Clara enquanto dobrava novamente a carta. Turner rodeou seus ombros com um braço, oferecendo sua presença silenciosa como único consolo possível. É estranho, murmurou ela finalmente. Passei anos o odiando.
depois temendo seu julgamento, depois simplesmente aceitando que nunca seríamos realmente uma família. E agora que ele se foi, agora você pode se lembrar dele como o que ele realmente era, completou Turner suavemente. Um homem, tão imperfeito e frágil como todos nós. Clara assentiu, recostando sua cabeça no ombro de seu esposo. Juntos contemplaram Hope, que brincava felizmente com o pequeno cavalo talhado que Turner havia trazido da vila, completamente alheia ao drama adulto que se desenrolava a poucos metros. Quero converter a casa da vila em uma escola, decidiu repentinamente Clara. Para crianças como eu, para aqueles que a vida marcou de alguma maneira e que a sociedade prefere manter ocultos. Turner sorriu, reconhecendo nessa decisão a essência mesma da mulher que amava. Sua capacidade para transformar a dor em propósito, a perda em criação. Parece-me perfeito, aprovou. Posso adaptar o espaço, construir rampas, mesas a diferentes alturas. E eu posso ensiná-los, continuou ela, com crescente entusiasmo. Não apenas a ler e escrever, mas a se ver como realmente são. Seres valiosos e completos, diferentes, mas não menos importantes. Hope aproximou-se deles, intrigada pela emoção na voz de sua mãe. Do que estão falando? Perguntou, subindo no colo de Turner, com a naturalidade de quem se sabe profundamente amada. Clara trocou um olhar cúmplice com seu esposo antes de responder. De semear sementes, meu amor. De ajudar outras borboletas a descobrir que podem voar, mesmo que o mundo lhes diga o contrário. A menina assentiu com seriedade, como se compreendesse perfeitamente o significado profundo por trás das palavras de sua mãe. Depois, com a volubilidade própria de sua idade, saltou novamente para o chão. Vamos jantar, anunciou, puxando as mãos de ambos. Estou com fome. Turner e Clara se levantaram, seguindo sua filha em direção à cabana, que, contra todo prognóstico, havia se convertido em um verdadeiro lar. Às suas costas, o sol começava seu descenso após as montanhas, tingindo o céu das mesmas cores que as asas da borboleta que Hope havia liberado. Nesse instante perfeito, suspenso entre o dia e a noite, Clara compreendeu que a verdadeira liberdade não consistia em poder correr com suas próprias pernas, mas em ter encontrado seu lugar no mundo, seu propósito, sua capacidade para transformar não apenas sua própria vida, mas também as de quem a rodeava. Enquanto cruzava o umbral da porta, com a mão de Turner firmemente entrelaçada com a sua e o riso cristalino de Hope preenchendo o ar, soube com certeza absoluta que a longa e dolorosa viagem havia valido a pena, e das cinzas do que pôde ter sido uma existência marcada pela limitação e pela dependência, havia nascido uma vida definida pela abundância, o amor e a plenitude. O vento do deserto, testemunha silenciosa de sua metamorfose, sussurrou entre os galhos do velho carvalho onde haviam se casado anos atrás. Era o mesmo vento que havia trazido Turner para sua vida, que havia embalado o berço de Hope, que agora acariciava os alicerces de um futuro que ela mesma estava construindo, pedra por pedra, com suas próprias mãos.